Jovem espartano, não sabe brincar, não desce pro play. Desenvolvedor acusa a Sony de mentir sobre o SSD do PlayStation 5 em um determinado título desenvolvido, porém, os próprios desenvolvedores responderam a essa afirmação e a treta tá cabulosa lá no Resetera. Vamos conferir aqui. Ponto alguém. Compre cartões com segurança e rapidez. Links na descrição. Você com certeza é como eu e gostaria de pagar mais barato nas suas compras, e como que eu sempre faço? Participo dos grupos da Promotech no WhatsApp, que são grupos fechados onde ninguém mais pode postar além dos administradores, que estão sempre colocando as melhores promoções, preços e cupons disponíveis para você no momento que eles saem. Consoles de nova geração é difícil ter no estoque, mas sempre que sai também está lá disponível para compra. Participe da Promotech no WhatsApp e siga aqui nas redes sociais. Eu fiquei sabendo disso aí hoje de manhã, né? Eu praticamente acabei de chegar aqui em casa, fui resolver outros problemas. Como vocês sabem, eu tô trabalhando em um outro projeto atualmente, então não tá dando mais para fazer vídeo todos os dias como eu tava fazendo antes, mas não que eu vá abandonar vocês, claro, e essa notícia é importante de ser falada. Bom, esse John Burton aqui, galera, ele é um cara que fundou, né, esse estúdio aqui, da Traveler's Tales. Ele trabalha muito com jogos de Lego, né? A gente já viu Lego de várias coisas tematizados em gerações e gerações de consoles, tanto é que esse estúdio aqui é do início da década de 90, né, de 1989. Então os caras já têm estrada já, né? Não dá pra dizer que é um qualquer um, mesmo que talvez ele não tenha jogos aí de grande expressão, mais robustos. O caso aqui é que ele afirmou que o Ratchet & Clank Rift Apart, que é um jogo que é meio que como um chamariz do PlayStation 5, porque a Insomniac Games alegou que é um título que só é capaz de rodar mesmo no PlayStation 5, a Sony também fez muita propaganda, mas aí esse desenvolvedor afirmou que na verdade aquilo que a gente vê, né, em determinadas partes do jogo são coisas que são possíveis em outras plataformas, não seria necessário exatamente um PlayStation 5, poderia ser feito no PlayStation 4, e ele disse que até mesmo no PlayStation 3 isso aí seria possível. Pois é. Segundo o que ele diz, existem várias dimensões ali que você entra no Ratchet & Clank que tem assets, objetos ali no cenário e coisas do tipo que são muito genéricos e que para aquilo ali você não precisa do SSD, você conseguiria fazer isso em até uma geração mais antiga de consoles. Ele se refere às Pocket Dimensions do jogo, que são um outro tipo ali, né? São dimensões um pouco menores, pelo que dá a entender são salas menores ali dentro do game. E ele também afirma que em muitos lugares do jogo você vai para a mesma área, então você não precisaria ter um streaming de dados ali constante, né? Renovando aqueles dados na memória, você pode simplesmente largar aquilo ali na memória e usar quando é necessário. E de fato, essa técnica que ele se refere, de você fazer alguns streamings pontuais e deixar ali salvo na memória, carregado ali na memória RAM, é uma técnica que já é utilizada já desde que console existe. Principalmente na geração do PlayStation 3 em diante, a gente sabe que aqueles dados do jogo eles precisam ser carregados na memória para que então eles sejam executados ali como ativos. Só que devido à lentidão do HD, quando um jogo precisava carregar um cenário novo ou coisas do tipo, era preciso que houvesse, na grande maioria das vezes, uma tela de carregamento. Porém, tinham jogos que não faziam isso, tinham jogos que foram lançados em gerações aí anteriores que conseguiam fazer coisas similares, né? O que a Sony tanto fez aqui no Ratchet & Clank. O que aconteceu depois disso é que lá no famosíssimo fórum do Resetera também tem perfil de desenvolvedor lá da Insomniac Games que falou a respeito dessa polêmica, né? Porque os caras foram chamados de mentirosos. Então eles responderam essa questão que foi levantada pelo John, porque na verdade houveram vários comentários no fórum, até outros desenvolvedores, gentes ali da área falando a respeito dessa bomba de hoje, e muitos deles fizeram observações pertinentes sobre isso, de que fundamentalmente o raciocínio do John não está errado. O problema é que ele está aplicando esse raciocínio como se os jogos de gerações passadas ou se hardwares mais defasados que o PlayStation 5 fossem capazes de fazer aquilo, mas com aquela qualidade que está presente no Ratchet & Clank Rift Apart. Galera, eu tô tentando resumir aqui o que os desenvolvedores falaram, mas aqui no canal eu já fiz vários vídeos técnicos explicando para vocês como que funciona essa questão de streaming de dados durante os jogos, por que essa nova geração ela é tão revolucionária justamente graças à velocidade de acesso aos dados no armazenamento não volátil
volátil. Então isso para essa geração de fato faz toda a diferença. Então isso que os caras estão contestando sobre o que esse desenvolvedor aí falou sobre a Sony é que ele tá pegando um exemplo e aplicando como se fosse tudo igual. Imagina só que você quer carregar talvez aí um saco de arroz, um saco de feijão, um saco de farinha e levar para algum lugar. Se você for levar um saco de arroz, você pode levar isso pedalando numa bicicleta. Você vai chegar ao seu destino, o seu pacote ali, os dados, né, que você tem na sua mão serão entregues ali. Agora, se você quiser levar um móvel, se você quiser levar um sofá, você vai precisar de uma locomoção que seja capaz de comportar o peso e tamanho daquilo que você quer levar para o seu objetivo, correto? É basicamente a isso que o próprio desenvolvedor da Insomniac Games fala quando ele responde ali em um dos comentários no fórum, dizendo, por exemplo, que o Blizzard Prime, que é uma fase lá do Ratchet & Clank, é capaz de encerrar esse debate, porque é uma quantidade insana de dados sendo trocados ali para o jogador, né? E para quem quiser entender, galera, o Blizzard Prime é um mundo onde aquela personagem Rivet, ela bate ali com uma marreta e uma pedra gigante e tudo ali muda ao redor, todo o cenário muda. Então, unindo isso com a explicação que eu tô dando aqui para vocês, onde que a gente quer chegar? Galera, é lógico que é possível você fazer essas transições nas gerações passadas de console. A questão é que para você fazer rodar do mesmo jeito do PlayStation 5, você teria que capar muita coisa para que o jogo rodasse nessas gerações passadas, ou seja, não seria o mesmo jogo, não teria a mesma qualidade, os assets seriam muito mais leves, a resolução, textura, tudo aquilo teria que ser muito capado para conseguir atender a essas questões. Talvez o argumento do desenvolvedor lá, o John, tenha sido até rebatido pela própria Insomniac Games, mas a gente pode talvez levantar essa dúvida, né? Por exemplo, foram feitos testes aí com SSDs mais lentos no PlayStation 5, dessa galera aí que tá como beta tester, né, que tá liberado utilizar SSDs ali, e muitos caras fizeram testes com SSDs que têm especificações um pouco abaixo das especificações da própria Sony. E eles relataram que o jogo funcionou ainda muito bem, embora tenham tido alguns atrasos, coisas do tipo, ficava meio nítido que rolava um carregamento ali um pouquinho mais demorado, mas chegou a funcionar. Só que mesmo que a especificação seja um pouco inferior, ainda assim a gente está comparando SSDs, ou seja, um negócio que tem uma velocidade absurda, ainda que seja inferior ao do próprio PlayStation 5, contra HDs, que tem uma velocidade muito, mas muito inferior de leitura. Parece que não foi dessa vez que os haters aí do SSD da Sony conseguiram levar a melhor. Mas, como eu falei, existem sim algumas coisas que podem ser questionadas nisso, e eu mesmo fiz isso aqui no vídeo para vocês entenderem o raciocínio, até para vocês não falarem que eu tô sendo desonesto aqui, que eu não tô considerando todas as possibilidades. Comenta aqui o que você achou e, claro, né, eu não tenho culpa quando as notícias são boas ou ruins, viu? Não desconta em mim, não. Então trata de deixar o like aí no vídeo, né? Não rola a tela ainda não, deixa o like aí, depois você olha os comentários, tá bom? Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.